Volta. Agora a gente fala sobre rol taxativo e exemplificativo, a discussão que pode limitar o acesso a tratamentos em planos de saúde. Estamos em contato com a doutora Fabiana Nascimento, ela é advogada do Instituto que atende pacientes com atrasos no desenvolvimento intelectual, de linguagem, também capacitação e consultoria para aqueles envolvidos com esse público. Doutora, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Vamos começar explicando para o ouvinte, né, o que é exatamente o rol da ANS. Sim, eu acho que vale a pena a gente começar dizendo sobre a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. É o órgão do governo que fiscaliza, que faz a fiscalização da atividade dos planos de saúde aqui no Brasil. E a ANS, ela tem algumas regras e regulamentos, entre eles um rol de coberturas, tratamentos e exames que são disponibilizados aos clientes de planos de saúde, né? E aí a gente tem nesse rol mais de 3.000 procedimentos. Só que com os avanços da medicina, os avanços tecnológicos e científicos, existem muitos procedimentos, exames e tratamentos que ainda não estão incluídos nesse rol. É basicamente isso, né? E aí ocorre que os planos de saúde entendem que essa lista é uma lista taxativa, né? Que é o que está escrito ali, é exatamente aquilo que tem que ser fornecido. Enquanto que a gente tem um código de consumidor, a gente tem decisões na justiça, dizendo exatamente o contrário, que esse rol seria um rol de exemplificativo ou de coberturas mínimas apenas. Uhum. E qual a discussão acerca do entendimento de ser taxativo ou exemplificativo? Na verdade, assim, é uma diferença de entendimentos, né? O plano de saúde, ele entende que esse rol é um rol taxativo, ou seja, é bem objetivo. Está escrito no rol, então o plano é obrigado a fornecer. Não está escrito no rol, então ele não é obrigado. Acontece que a gente tem dentro do Código do Consumidor uma garantia para os consumidores de planos de saúde de que o seu tratamento será fornecido pelo plano, independente de estar nesse rol. E esse é o entendimento majoritário da justiça aqui no Brasil. A gente tem 10 anos, mais ou menos, de jurisprudência no sentido de que esse rol é um rol exemplificativo. Acontece que essa discussão chegou no Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que é a corte máxima para esses assuntos, né? E dentro do próprio STJ, a gente tem câmaras divergentes. A gente tem uma câmara onde os ministros entendem que esse rol é taxativo, ou seja, está escrito no rol, é só aquilo que tem que fornecer, nada mais do que o que está escrito ali. E nós temos uma outra câmara que entende justamente que esse rol é exemplificativo. Né? E aí, se o médico indicar um outro tipo de tratamento mais adequado, que não esteja nessa lista, ainda assim o plano de saúde tem que fornecer. Agora, na nossa justiça, a gente tem leis que garantem a uniformização da jurisprudência, pacificação de entendimentos, para que não aconteça, por exemplo, o caso de você entrar com uma ação e ganhar, e o seu vizinho entrar com a mesma ação e perder, porque o entendimento do juiz da sala ao lado, vamos dizer assim para ficar mais fácil, é divergente, é diferente. A gente tem que ter uma pacificação na justiça. Então, essa semana, houve uma sessão para decidir sobre a taxatividade ou não desse rol. Isso foi o que aconteceu essa semana. A gente viu muito na internet, né, essas notícias a respeito do rol e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Na verdade, um processo chegou até o Superior Tribunal de Justiça e lá eles estão tentando entrar num entendimento sobre a taxatividade ou não deste rol, né? Então, assim, diante disso, o que a gente teve nesse julgamento da quarta-feira? A gente teve a exposição do voto da ministra Nancy Andrighi, onde ela é contra a taxatividade do rol, ela entende que esse rol ele tem que ser um rol aberto de coberturas, até para contemplar a legislação brasileira,
o Código de Defesa do Consumidor, o direito das pessoas com deficiência, a lei dos planos de saúde. E nós tivemos também o pronunciamento do ministro Luiz Felipe Salomão, que ele é a favor da taxatividade do rol. Não ficou nada decidido nesse momento, porque os outros ministros da corte pediram vistas desse processo, eles pediram mais algum tempo para estudar essa questão. Então, se for decidido, né, pela taxatividade do rol da ANS, o que vai mudar na prática, né? Se a senhora puder trazer um exemplo para a gente de um procedimento, por exemplo, que pode ser afetado se esse rol taxativo da ANS for aprovado, eu agradeço. Sim, na realidade, assim, o que muda? Muda que hoje a gente contempla a ciência e a evolução da medicina, né, e a legislação consumerista como um todo, né? E aí, quando a gente privilegia também as decisões médicas no tratamento, né, o direcionamento que o médico dá para cada tipo de caso, independente desse procedimento estar numa lista ou não, né? E aí os planos de saúde, eles são obrigados a fornecer não qualquer tipo de tratamento, mas o tratamento que seja comprovadamente mais adequado, que tenha evidências científicas suficientes, e aí, se esse rol for taxativo, isso acaba. Então, vai ser bem objetivo, né? Está na lista? Sim, está na lista. Então o plano tem que fornecer. Não está na lista? Então o plano não tem que fornecer. Isso é o que mudaria, né? O que traria diversos prejuízos para muitas pessoas. Você me perguntou um exemplo, o que me vem mais claro à mente é o exemplo dos autistas. Hoje em dia, a gente tem um tratamento baseado em análise do comportamento aplicada, né, na terapia, que é chamada terapia ABA, que é aquela que traz maiores resultados para os autistas, por ser uma terapia intensiva, e esse tratamento, ele não está na lista da ANS, por exemplo. Então, por exemplo, na clínica onde eu presto consultoria jurídica, que é a clínica Abacare, várias crianças estariam prejudicadas, porque daí, se for decidido pela taxatividade desse rol, esse procedimento não estaria contemplado, e essas crianças, e não só nessa clínica, mas no Brasil inteiro, e não só este tratamento, né? Vários outros tratamentos para câncer, para doenças mais raras, não estão nessa lista, e os usuários de planos de saúde sairiam muito prejudicados com isso. Doutora Fabiana Nascimento, advogada do Instituto que atende pacientes, né, com atrasos de desenvolvimento intelectual, de linguagem, trabalha, né, ativamente nesse tipo de causa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estúdio CBN, por trazer para a gente essa explicação, né, para a gente entender melhor o que é o rol taxativo, exemplificativo, como essa discussão pode nos afetar, né, na nossa vida e na nossa saúde também. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.